O ano era 1865, e o Brasil, um país ainda acorrentado pela escravidão, estava prestes a mergulhar no conflito mais sangrento de sua história. Mas, nas sombras da Casa Grande, um crime diferente, mais íntimo e perverso, já estava sendo forjado. Coronel Eurico, um homem cujo orgulho era tão grande quanto suas dívidas, afogava-se em cartas e na névoa da cachaça. Suas apostas, antes um mero passatempo, haviam se tornado um abismo. Ele devia mais do que possuía, mais do que seu vasto cafezal poderia render em um ano, e a humilhação pública estava à espreita. Um escândalo que macularia seu nome, sua linhagem, sua honra. A única saída, sussurrava o diabo em seu ouvido, estava em um nome que deveria ir para a guerra, o de seu filho legítimo, Bento. Mas Bento era fraco, mimado, incapaz de empunhar uma espada, e Eurico sabia que enviá-lo seria assinar sua sentença de morte e, pior, a ruína de sua reputação. Foi então que um pacto profano, selado na escuridão daquela noite, transformou uma vida em moeda de troca. Um nome foi riscado de um registro oficial, e outro, o de um homem sem voz, foi inserido em seu lugar. Inácio. Esse era o nome. Um escravizado. Um homem de inteligência afiada, memória cartográfica inigualável, mas, aos olhos do coronel, apenas uma propriedade. Ele seria o substituto. Ele seria o sacrifício. A promessa de alforria, sussurrada com a voz rouca de Eurico, foi a isca. A liberdade de Inácio e de seu filho João ao final da guerra. Uma vida por outra. Um futuro por um presente de desespero. Uma promessa frágil, feita sob a pressão da ganância, que morreria antes mesmo de ganhar vida. João. O menino que Inácio amava mais que a própria vida. A imagem de seu filho, aquela única chama de esperança, foi o que o fez aceitar o impossível. Aquele era o preço da liberdade, um preço que nenhum homem deveria pagar. Coronel Eurico, em seu delírio de poder e desespero, acreditava ter encontrado a solução perfeita. Ninguém saberia. Ninguém ligaria. Mas o que Eurico não sabia era que aquele pacto, forjado na escuridão, era uma dívida de sangue que a terra jamais esqueceria. E que Inácio, o homem que ele considerava um mero substituto, tinha uma memória que nenhum registro apagado poderia silenciar. Ele selava seu próprio destino, mas também o de Inácio e a história de uma nação. O navio partiu do Porto de Santos, rasgando as águas do Atlântico em direção ao inferno verde do Paraguai. Não havia heroísmo naquela partida, apenas a brutalidade fria da sobrevivência. Inácio estava a bordo, seu corpo carregando a esperança de seu filho, sua mente um turbilhão de incertezas. Naquele convés, a promessa de liberdade já parecia distante, um sussurro perdido no estrondo das ondas. Para os que assistiam da terra firme, era apenas mais um navio levando homens para a guerra. Mas para Inácio e para o coronel Eurico, aquele navio carregava um segredo perigoso, uma bomba-relógio prestes a explodir. Você que me assiste, está pronto para desvendar este segredo? Fique até o final, pois o que você vai ouvir é um relato de traição, sacrifício e uma busca implacável por justiça. E ao final, por favor, me diga, de 0 a 10, que nota você daria para a coragem de Inácio? Sua opinião é importante, e não se esqueça de se inscrever para não perder nenhuma de nossas investigações. As trincheiras de Curupaiti eram um matadouro. A febre amarela, mais mortífera que qualquer bala, ceifava vidas sem distinção de patente ou cor. Inácio viu camaradas virarem pó, a fome corroer a carne, a dignidade ser esmagada sob a bota implacável da guerra. Mas o inferno tem seus próprios mestres, e o campo de batalha, suas lições brutais. A fornalha do conflito não só consumia, mas também lapidava. A mente de Inácio, já naturalmente astuta, tornou-se uma ferramenta de guerra. Sua capacidade de ler o terreno, de antecipar movimentos inimigos, de guiar patrulhas por rotas impossíveis, era uma lenda sussurrada entre os poucos que confiavam nele. Ele não era um soldado de patente, mas um líder silencioso, sua estratégia intuitiva salvando vidas onde a hierarquia falhava.
Os relatórios oficiais jamais mencionariam seu nome completo. Apenas um voluntário anônimo, um bravo cabo em um batalhão dizimado. A história escrita pelos vencedores e pelos poderosos já começava a apagar sua existência. Mas no fronte, onde a morte era a única testemunha imparcial, Inácio recebeu uma condecoração informal, o respeito dos homens que ele liderava através do caos e do pavor. Ele sobreviveu a Lomas Valentinas, viu o fim de Solano Lopes e sentiu o sabor amargo da vitória. Inácio voltava para casa não como um escravo, mas como um herói improvável, marcado pelas cicatrizes e pela certeza de um direito conquistado. A dívida de sangue havia sido paga, ou assim ele pensava, ingenuamente que seria. Mas a guerra não terminou quando os tiros cessaram. O verdadeiro inimigo esperava em casa, nas sombras daquela mesma casa grande que o havia enviado para o sacrifício. A promessa de alforria de Inácio e João era agora um documento rasurado, uma mentira conveniente. Ao pisar novamente em solo brasileiro, a liberdade que ele havia conquistado com suor e sangue era negada. Coronel Eurico, aliviado pelo retorno de Inácio, mas envergonhado por sua existência como prova viva de sua traição, orquestrou um apagamento histórico. Os registros de alistamento de Bento estavam limpos, imaculados. A vaga de Inácio simplesmente não existia, como se ele jamais tivesse partido. Era um escândalo cuidadosamente abafado pela elite local, um segredo que eles acreditavam ter enterrado para sempre. Seu filho, João, a razão de todo o seu sacrifício, continuava acorrentado, à mercê da mesma crueldade que tentava apagar seu pai. Aquele era o golpe mais cruel, mais desumano, que Inácio poderia ter recebido. Mas eles cometeram um erro fatal. Eles subestimaram o homem que haviam criado na fornalha da guerra. Inácio não era um homem de discursos, mas de ações precisas. Ele havia sobrevivido à guerra mais sangrenta da América do Sul. O jogo de poder na Casa Grande não o intimidaria. Ele sabia que o sistema tentaria silenciá-lo, esmagá-lo, mas eles não sabiam o que ele carregava. Ele carregava em sua memória cada ordem secreta, cada nome riscado, cada testemunha silenciosa. Ele começou a montar seu caso, não com palavras, mas com fragmentos de verdade, espalhados como migalhas por um caminho de mentiras. Uma carta do fronte que nunca chegou ao destino. Um selo oficial em um documento que deveria estar perdido. E o testemunho de um ex-companheiro de trincheira, agora um homem livre, mas assombrado pelos fantasmas da guerra e da injustiça. Mas essa é uma história para a próxima parte de nossa investigação. Inácio havia sobrevivido à guerra, mas a batalha mais traiçoeira, ele sabia, esperava-o em casa. A caçada havia começado. Não a caçada por um inimigo em campo de batalha, mas a perseguição de um homem por sua própria história, por sua identidade roubada. Ele era um fantasma de guerra, movendo-se pelas sombras, seus passos quase inaudíveis na terra úmida, seus olhos varrendo cada canto, em busca de fragmentos de verdade. O sistema era implacável, a elite, poderosa, e a memória coletiva, convenientemente seletiva. O coronel Eurico não tinha apenas dinheiro e influência. Ele tinha o medo dos outros, e isso, naqueles tempos, era uma arma mais letal que qualquer sabre. Cada sussurro, cada olhar furtivo, cada porta que se fechava diante de Inácio era um lembrete do quão difícil seria desenterrar a verdade. Os registros estavam limpos, os documentos de alistamento de Bento impecáveis, o nome de Inácio convenientemente apagado, como se nunca tivesse existido. A burocracia, criada para manter a ordem, era agora a muralha que impedia a justiça. Mas Inácio tinha algo que nenhum registro poderia apagar, sua própria memória e a lembrança vívida de cada detalhe daquele pacto sujo. A dor de ver seu filho, João, ainda acorrentado, era um braseiro ardendo em seu peito. Libertar João. Minha liberdade é a dele. Ele pensava, a voz da promessa ecoando em sua mente. Essa dívida será paga, coronel, não importa o custo. A cada amanhecer, o sol trazia não apenas a luz, mas também a urgência da sua missão e a sombra do tempo que ele não tinha. Ele revisitava os dias que antecederam sua partida.
A febre da aposta do coronel, os murmúrios da casa grande, o silêncio complacente dos que viam e nada diziam. Inácio era um observador silencioso, uma sombra que tudo absorvia, e ele sabia que nos detalhes mais ínfimos, naqueles que a memória humana tende a negligenciar, morava a sua redenção. O cheiro da cachaça que o coronel Eurico bebia em excesso, a tinta fresca no documento de alistamento, o timbre da voz trêmula do escrevente. Inácio recordava tudo, como se os eventos tivessem acontecido ontem, gravados a ferro e fogo em sua mente. Sua inteligência, antes usada para sobreviver à guerra, agora era afiada para uma batalha ainda mais insidiosa. A primeira pista veio como um sussurro do passado. Uma carta do fronte, endereçada a um sargento que nunca chegou ao destino. Inácio, com sua memória cartográfica, sabia exatamente onde aquela carta deveria ter sido entregue e quem a interceptou. Aquele selo, um detalhe minúsculo, era a primeira rachadura na fachada de mentiras do coronel. Mas uma carta não bastava. Ele precisava de vozes, de testemunhos. Ele precisava de seu ex-companheiro de trincheira, um homem chamado José, que havia sido ferido em Curupaiti e milagrosamente sobrevivido. José, agora um homem livre, mas assombrado. José era a chave, mas encontrá-lo e convencê-lo a falar seria mais perigoso do que enfrentar uma patrulha inimiga. Naquela taverna enfumaçada, o encontro aconteceu. José, marcado não só pelas cicatrizes físicas, mas pelas feridas invisíveis da guerra e do medo. O simples ato de ver Inácio trouxe de volta memórias que ele lutava para esquecer. Eles vão nos matar, Inácio, José sussurrou, a voz embargada, os olhos fixos em um ponto distante, como se o coronel Eurico estivesse observando. Inácio, com a calma que só a experiência da morte pode dar, olhou para o companheiro. A guerra nos ensinou a não ter medo de fantasmas, José. Os vivos são mais perigosos. Inácio sabia que o medo era um adversário tão grande quanto o próprio coronel. Ele ofereceu a José não apenas a chance de justiça, mas a de se libertar de um fardo que o oprimia. Inácio lembrou a José dos dias em que eles compartilharam o mesmo inferno, onde a cor da pele não importava, apenas a coragem e a lealdade. Ele apelou para a honra, para a dívida de vida que um tinha com o outro, forjada no sangue e na lama das trincheiras. E essa lembrança, a de um pacto de camaradagem, começou a quebrar a barreira do medo de José. José hesitou. Contar a verdade significava arriscar tudo. Sua recém-adquirida liberdade, sua vida, talvez até a de sua família. O coronel Eurico não era um homem de meias medidas, e sua vingança era conhecida por ser brutal. Mas a imagem de Inácio, o homem que o havia salvado tantas vezes, pesava mais que o medo. Foi então que José revelou o que guardava escondido por anos, um segredo que o corroía por dentro. O coronel Eurico, ele pagou para que seu filho não fosse. Não era um sorteio, foi compra. Ele entregou a Inácio um recibo de pagamento, um registro de uma transação suja, disfarçada sob a égide de uma doação para a causa da guerra. Aquele documento, antes um pedaço de papel insignificante, era agora uma bomba-relógio. O valor, a data, o nome do intermediário, tudo ali, provando a farsa do alistamento de Bento e a compra da vaga de Inácio. Era a prova irrefutável de que o coronel Eurico havia de fato vendido a vaga de seu próprio filho. O golpe fatal não seria com um sabre, mas com a verdade. Aquela pequena folha de papel e o testemunho aterrorizado de José eram a virada que Inácio precisava. A confissão que ele buscava não viria de um lábio do coronel, mas da exposição irrefutável de documentos e testemunhos. Coronel Eurico e seus cúmplices haviam tentado apagar a história, mas eles haviam deixado uma trilha de migalhas. Inácio sentiu o peso daquele papel em suas mãos. Não era apenas um recibo, era a esperança de João, o fim de uma mentira, o início de uma nova batalha. A caçada estava longe de terminar, mas agora Inácio tinha suas armas. E ele sabia que a próxima fase seria a mais perigosa, pois ele estava prestes a desmascarar a vergonha nacional. A caçada de Inácio não era por um animal ferido, mas por uma verdade enterrada.
Com a carta do fronte e o recibo de pagamento em mãos, ele sabia que o confronto final não seria um duelo de espadas, mas um julgamento sem tribunal, uma revelação pública que desnudaria a vergonha nacional. Ele não buscava vingança, mas justiça e a liberdade que lhe havia sido roubada. O palco para essa revelação foi a Praça da Vila, um domingo de sol após a missa. O coronel Eurico, em sua habitual pose de dignidade forçada, estava lá, cercado por outros fazendeiros e políticos locais, seu filho Bento ao lado, alheio à tempestade que se formava. A arrogância precede a ruína, e Eurico estava prestes a descobrir o peso dessa verdade. Inácio se aproximou com a calma de um predador, cada passo calculado. Ele sabia que um erro poderia custar não só sua vida, mas a de João. O suor frio escorria por suas costas, mas seus olhos mantinham a determinação de quem já havia enfrentado a morte muitas vezes. Ele esperava pelo momento exato, pela fresta na armadura do poder. Ele sabia que atacar o coronel diretamente seria suicídio. Era preciso minar sua base, expor a podridão para aqueles que compartilhavam seu círculo, mas ainda valorizavam a moral. Um juiz de paz, um coronel aposentado que prezava a honra militar, um comerciante respeitado. Inácio começou a distribuir discretamente cópias de seus achados, começando por aqueles que tinham ouvidos para a verdade. A princípio, foram apenas sussurros, perguntas mal disfarçadas, olhares céticos direcionados ao coronel. O que era aquela história de um voluntário anônimo que salvou vidas enquanto o filho do coronel ficava em casa? E aquele recibo tão detalhado? Eurico sentiu o clima mudar, o burburinho aumentar e o ar ficar mais pesado em torno dele. "O que é isso, coronel?" perguntou o juiz de paz, com um tom grave, estendendo um dos papéis para Eurico. O recibo. O papel que o coronel havia queimado em sua memória, mas que Inácio havia desenterrado. O sorriso forçado de Eurico desmoronou, e a cor sumiu de seu rosto. "Isto é uma calúnia, uma farsa", vociferou Eurico, sua voz falhando. Ele tentou rasgar o documento, mas Inácio, que estava a poucos passos, interveio. "Não, coronel, é a verdade. A verdade que o senhor tentou enterrar." Naquele momento, todos os olhares se voltaram para Inácio, o escravizado que ousava desafiar o poder. José, o ex-companheiro de trincheira, havia sido instruído por Inácio. No momento certo, ele se apresentou. "Eu estava lá, meritíssimo. Inácio salvou nossas vidas. E o filho do coronel, ele nunca foi para a guerra." O testemunho de um homem branco, um soldado que lutou e sobreviveu, era uma lança cravada no coração da mentira. Coronel Eurico, em desespero, tentou desacreditar Inácio, lembrando a todos de sua condição de escravizado. "Este homem é minha propriedade, um mentiroso. Ele não tem valor para a lei." Mas a indignação já se espalhava, e a honra militar do juiz de paz era mais forte que a influência do coronel. "A honra de um homem não está em sua cor ou em sua condição social, coronel, mas em suas ações", declarou o juiz, sua voz ecoando pela praça. "E a covardia de um pai em vender a vaga do próprio filho para a guerra é uma mancha que nem todo o seu dinheiro poderá apagar." Aquele era o começo do fim para o coronel Eurico. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. O escândalo da vaga comprada, do herói esquecido, da promessa de alforria quebrada. A elite local, antes cúmplice por omissão, agora via-se obrigada a agir, a condenar a atitude do coronel para salvar sua própria reputação. O sistema, que tentou silenciar Inácio, era agora forçado a encará-lo. Não houve prisão para o coronel Eurico, mas houve algo que para ele era pior: a humilhação pública e a perda de seu prestígio. Suas dívidas, antes um segredo, tornaram-se motivo de escárnio. Seus negócios ruíram, seus aliados o abandonaram. E por decreto oficial sua dívida de sangue foi paga. A alforria de Inácio e João foi finalmente e irreversivelmente concedida. O reencontro de Inácio com João foi a catarse de anos de dor e sacrifício. João, não mais acorrentado, não mais propriedade, mas um homem livre. Inácio, o pai, o soldado, o herói, que havia cruzado um inferno e voltado para cumprir sua palavra.
Ele havia resgatado não apenas seu filho, mas a própria honra que o sistema havia tentado roubar. A história de Inácio se tornou um sussurro de esperança, um lembrete implacável de que a verdade, por mais que tentem escondê-la, sempre encontra um caminho para a luz. Um legado de coragem que ecoou para além das senzalas, para além das trincheiras, para além daquela casa grande. Uma dívida de sangue finalmente quitada e uma justiça que, de forma tortuosa, prevaleceu. Esta é a história de Inácio, o homem que usou a verdade como um golpe fatal. Uma história que nos faz pensar quantas outras verdades estão esperando para serem desenterradas. Se você se emocionou com essa jornada, não se esqueça de deixar sua nota de 0 a 10 nos comentários e nos dizer o que mais te impactou. E se inscreva no canal para não perder as próximas investigações que desvendam os segredos de um passado que ainda ecoa em nosso presente. Obrigado por assistir até o fim.